tô aqui com meu coração apertado, porque hoje, né, a oitava live desse festival de encontros maravilhosos que a gente está promovendo por aqui, que eu tô conversando com pessoas sensacionais de áreas distintas, mas que têm uma coisa em comum, uma marca foda no caminho, ou seja, em construção, ou seja, na sua atuação. São pessoas inspiradoras, né? E que estão trazendo muitos insights para você que está nesse processo de dúvida. Será que é para mim? Será que eu tenho que ter uma marca foda? Será que eu preciso ter uma marca foda? Aí eu já te falo uma coisa. Sim, precisa. Eu vou te mostrar por quê. E aí hoje a gente vai conversar com a Tatiana Nigro, que é uma fonoaudióloga. Ela é da clínica Reabilitar. E como eu conheci a Tatiana? O Durval, o meu estabilizado, ele tem problema auditivo. E depois de muitos anos, onde ele afirmava que não se adaptava ao aparelho e tal, ele resolveu tentar de novo e encontrou pela frente uma profissional que não somente vendeu um aparelho auditivo para ele, mas que colocou a família inteira numa experiência de transformação. Isso me impactou diretamente. Nessa hora eu falei, gente, que marca foda, né? Porque o meu olhar ele tá treinado para um radar da gente identificar, analisar, trazer bons exemplos, constatar coisas que não dão certo, ou então coisas que dão certo com um, que não dão com o outro. E aí eu entrei na Reabilitar, já entrei num ambiente muito agradável. O Durval já tinha feito algumas consultas, com a mãe dele já tinha ido também. E assim, ele estava muito empolgado e a gente já estava chegando ali do meio para o final, né? Aí chegou meu momento também de participar. E foi muito impactante, foi muito positivo. E principalmente por se tratar de um nicho tão específico, tão sensível. E aí eu convidei a minha xará, Tatiana, para a gente conversar sobre isso. Eu vou chamá-la. E antes eu quero agradecer a vocês que estão aqui, vocês que participaram desse festival, dessas 8 lives. Eu ainda estou confirmando mais uma para a semana que vem, mas vai ser só na semana que vem, que seria um bônus extra, né, de lives com a Cíntia, que é minha mentorada, que também é uma história de marca encantadora. E também que já quero deixar aqui o convite para no dia 23, quarta-feira da semana que vem, você participar da minha Masterclass, da Invisibilidade ao Reconhecimento. O link da inscrição, que é gratuito, online a aula, vai ser demais. Você já vai sair de lá com um plano de ação imediata. Tá lá na bio, tá bom? Deixa eu chamar aqui a Tati. Deixa eu ver aqui. Tá conseguindo ver aí meu convite para você entrar aqui com a gente? Só você aceitar. Olha! Olá, 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 olá. Que prazer receber você. Que prazer. Eu que sou que me sinto muito honrada, porque não é só um convite de uma pessoa, né, assim, de uma profissional. É um convite de uma pessoa que, como você falou, viveu uma experiência. Na verdade, assim, eu estava fazendo sem saber que ia dar nisso. Eu estava fazendo aquilo que eu faço todos os dias, que eu faço sempre, que eu faço, assim, com tesão, com amor, com Isso vida, né? aí é a premissa que é foda. Essa é a premissa, é maravilhoso isso. Então, se apresenta pra gente, o Tati. Posso te chamar de Tati? Deve. Se me chamar de Se Tatiana, é apresenta. estranho. Eu sei como é ter esse nome. Se apresenta pra gente. Então, meu nome é Tatiana, eu tenho 47 anos, tenho 2 filhos lindos. Eu começo falando de mim como pessoa porque a minha vida é isso, né? A minha marca é isso. Eu acho que a gente É uma história, sem dúvida, perfeito. não tem como você, assim, para ser foda, eu acho que a gente não tem como separar. Eu acho que tem que ter essa coerência, né, do que a gente é na vida e do que a gente é no trabalho.
Eu tenho aí 17 anos de experiência nesse mercado de prótese auditiva, de aparelho auditivo. Eu não comecei no mercado como fonoaudióloga, eu comecei através da minha primeira formação, que é o marketing. E isso, assim, eu sou muito grata também, porque esse caminho que eu fiz, né, que foi muito acontecendo, ele foi assim, vinham as oportunidades e eu agarrava todas elas, Que sabe? delícia. Então, eu comecei há 17 anos atrás, pela área de marketing, pelas visitas a médicas, e fui crescendo dentro do mercado, conquistando as gerências, né? Gerência de regional, nacional, fui aprendendo Só um até que a vida me deu um Tati, pontapé. desculpa te interromper. É que eu recebi aqui uma mensagem que talvez não estejam te ouvindo bem. Vocês estão ouvindo direito? Tá dando para ouvir bem? Ou se você puder abaixar um pouquinho o seu áudio, porque deve ter alguma coisa dando uma interferência. Será? Peraí. Vamos lá. Foi? Vamos ver. Foi? Ruth, que entrou agora, tá ouvindo bem? Treinando com Gil. Tá ouvindo bem? Só para a gente saber. Eu vou morrer do coração nessa live hoje. Que nada. Super tá. Áudio ok. Então vamos ir lá. Ó, Durval, sou grato demais a Tatiana e a Simone. Calma, Durval, depois eu pergunto alguma coisa para você. Vamos lá, continua. Aí na sua formação, né? Aí Então eu fui fazendo um caminho assim, que eu ia... E eu acho que isso tem muito a ver também quando a gente está construindo marca, que a gente está muito se entregando e sentindo, né? Você vai sentindo e você vai aplicando as técnicas que a gente aprende, porque é uma associação, né? De tudo. E aí eu comecei no mercado de prótese, comecei pelo marketing, tomei um pé na bunda. Das empresas que eu trabalhar, assim, de duas empresas esse que eu pé na trabalhei. bunda foi o motivador, foi o start, assim, agora eu vou focar nisso. Então, foi muito engraçado pelo seguinte, esse pé na bunda, na verdade, quando eu tomei, eu já era uma marca. A Tatiana Nigro já era uma marca. Ótimo, e Então, muito importante você falar isso, porque a construção é assim mesmo. Todo mundo, eu gosto de falar isso, todo mundo já é uma marca. E quando você trabalha dentro de alguma empresa ou dentro de alguma determinada área de atuação, você como profissional, você já é uma marca pessoal. As pessoas te identificam como aquilo. E quando você passa por uma transição, como você vai contar agora, você leva essa essência junto, né? E isso foi muito legal, porque aí quando aconteceu esse movimento da segunda grande multinacional que eu trabalhei, que eu fui desligada, eu nunca me esqueço de uma grande amiga, uma médica muito especial, que ela, amiga mesmo, ela chegou para mim e falou assim, você não pode ficar fora do mercado. O mercado não merece isso. Olha, que legal. E isso assim, e várias pessoas assim, sabe? É muito engraçado como que as pessoas acreditavam em mim, como que as pessoas não me viam fora do mercado. E isso me deu assim, motivação, me deu força para poder, porque dá medo. Mas nessa hora, você se via assim, com a força que você já tinha ali? Olha, eu sabia que eu era muito boa no que eu fazia, porque eu sempre fiz tudo com muito compromisso e com muito respeito. Então eu vim de fora para dentro, digamos assim, eu vim conquistando quem me gera demanda, porque esse meu mercado, eu preciso de trabalhar muito com confiança, né? Assim, eu preciso que as pessoas confiem A credibilidade, né? É o que liga, o elo principal, né, de quem vai consumir algo com você. Gente, olha, o Júlio falando que eu fui a melhor gerente. Foi a melhor gerente que a Widex já teve. Olha que beleza, hein? Gil, ó. Isso aí, Tati, o que ele falou, outras pessoas já tinham falado alguma coisa ali anteriormente. Isso daí é o seu legado, né? Olha, é o rastro que você já deixou no que você já fez. Então, para você ter esse impacto na vida das pessoas, de ser lembrada como uma pessoa
extraordinária, como a melhor gerente e tal, você traz isso como uma característica sua para dentro do seu negócio. Isso aí está dentro do pilar desejo de uma marca foda. Continua falando para a gente, como é que aconteceu essa transição? Então, de você sair do mercado do marketing, né? Você trabalhava em laboratório, e partir para a fonoaudiologia. Na verdade eu já fiz na vida de tudo um pouco já, né? Assim, eu trabalhei, e isso também é muito legal, porque a gente vai aprendendo mesmo a... E eu me lembro quando eu entrei, os meninos eram pequenos, né? Eu tenho dois adultos hoje, mas assim, mas eles eram crianças, e eu tinha que ter aquela força para poder trabalhar, para conquistar, para ir abrindo ali as oportunidades, e foi muito legal, assim, eu sempre fui muito focada, então eu sempre dei muito resultado. E aí as coisas iam acontecendo. Assim, eu sempre trabalhei. Não, é muito engraçado. Eu não trabalhava porque eu tinha que cumprir, porque eu tinha que fazer. Eu trabalhava porque eu amo trabalhar, entendeu? Eu gosto. Isso aí impulsiona o diferencial de qualquer marca, né? Quando você faz com propósito. E aí, daí nascem os propósitos de marca, né? Que eu gosto de falar que o propósito é a intenção. Então, se você faz aquilo ali com amor, com tesão, a sua intenção é ser melhor em cada passo que você for dar, né? E aí a coisa foi acontecendo, foi crescendo. Então, quando eu fui desligada da segunda empresa, quando eu comecei, eu já era uma marca, como eu falei. A Tatiana Nigro, ela já era a marca. E é muito engraçado, é muito interessante eu falar uma coisa, porque eu trabalhei em 2 grandes multinacionais. Quando eu saí da primeira grande multinacional que eu trabalhei, era muito engraçado, porque eu saí e vários profissionais, vários médicos, né? Porque a gente trabalha muito com a questão da indicação do paciente, foram comigo para outra marca, para onde eu fui, porque eu escutava eles falando assim, tipo, a gente não manda para empresa, a gente manda para Tatiana Nigro. Então, onde a Tatiana Nigro for, a gente vai junto. E eu tenho hoje profissionais que trabalham comigo, que me indicam, que são lá do iniciozinho, sabe? Quando eu comecei assim... Essa é a comprovação de que você é uma marca memorável. Quando a gente fala em gerar desejo de compra, de consumo, porque inevitavelmente, a gente vai falar sobre isso mais à frente, inevitavelmente é uma troca, é uma relação de consumo antes de qualquer coisa, né? Na verdade, o objetivo final. Então, é muito importante isso, porque mostra exatamente a força que você tem, que a sua marca pessoal tem, em gerar confiança em a sua reputação, para gerar desejo de compra, porque você vende de determinado jeito, isso é a sua autenticidade, e tudo isso com um tempero ali muito particular, que é a sua originalidade. Então, quer dizer, é um pack completo, né? E eu quero contar aqui que eu não conhecia a Tatiana. Parece que eu estou muito íntima, assim, mas é porque realmente eu me conectei com a forma como ela atendeu o Durval, atendeu a família dele, como a forma que ela organizou a empresa dela, como os funcionários atendem as outras pessoas, porque isso tudo é reflexo, né, da essência da sua marca. Porque assim, eu não faço tudo sozinha. Né? Mas antes, conta como é que você... E aí, você teve que recomeçar, você foi fazer fonoaudiologia. Isso aí, dentro dessa trajetória, quando eu fui desligada da segunda, da segunda empresa, da multinacional que eu trabalhava, eu falei assim, cara, agora... e aí eu tenho uma amiga, e essa eu vou falar o nome porque ela tem um papel fundamental nessa história, que é a Soraya, que está lá em Barcelona. Eu nunca me esqueço, a gente sentada lá no café da livraria da Saraiva, que tinha ali no Shopping Tijuca, e ela olhou nos meus olhos e ela falou assim, você não vai trabalhar mais para ninguém. Você vai trabalhar. E ela me pegou, e nessa época eu não era fono ainda. E aí eu me lembro que ela virou para mim e falou assim, Aí eu falava, mas eu não sou fono. Ela falou assim, mas você não precisa, você sabe mais do que muita fono do mercado. Eu vou te conseguir uma pessoa que vai fazer a parte técnica e você vai arrebentar. E isso eu acho muito legal também falar, porque assim, se a gente constrói uma marca foda, a gente constrói porque a gente também tem pessoas fodas com a gente, sabe? Claro, ninguém faz nada sozinho, as coisas não acontecem sozinho.
E muito importante você ter pontuado isso. Deixa eu te interromper para falar uma coisa, que muitas vezes a gente acha que a gente consegue fazer tudo, a gente pode até conseguir fazer tudo, mas é muito importante a gente reconhecer lacunas que existem nas nossas habilidades, né? E se associar a outras pessoas que preencham essas lacunas, né? Até conversei sobre isso com a Marisa Kine no nosso encontro da sexta-feira passada. Mas continua. Aí ela falou isso e aí foi... E aí me pegou pela mão, assim, me deu muito apoio. Na verdade, quando eu comecei, eu não comecei sozinha, eu comecei com uma sociedade que, num momento, não funcionou mais, e aí cada uma foi para o seu lado. E aí eu tive dentro, né, dessa trajetória muita ajuda, né? Até essa semana eu reencontrei a Simone Macharetti, que me apoiou muito nessa transição da mudança da sociedade. Simone que está hoje com você? Não, essa é outra. Era uma outra. Uma outra. A Simone que está hoje comigo, ela foi minha colega de faculdade. Né? E é muito legal essa coisa de como da força da atração mesmo, né? Assim, a Simone, eu também sou muito grata a ela, porque assim, eu e a Simone, a gente tem um casamento bem legal. A Simone é igualmente maravilhosa também. E assim, a gente tem uma afinidade muito grande, a gente valoriza as mesmas coisas. Ela pensa nessa questão de, tipo assim, da prioridade, do respeito com que a gente trata o outro, com o compromisso que a gente tem com o que a gente faz, a seriedade, entendeu? Tá aí, ó. Ah, minha linda! Tá vendo que eu não te esqueço, né? Então, assim, a gente funciona muito, assim, a gente faz uma excelente dupla, sabe? E eu sou muito grata. E assim, sabe o que eu acho muito importante, sabe, Tati? Assim, falar, as pessoas saberem que ao longo dessa trajetória desses 17 anos, assim, eu tive muitos afetos e muitos desafetos. Porque para a gente poder também chegar, né, em algum... Olha, doutor Hélio, doutor Hélio, esse daí é um que me acompanha desde lá do iniciozinho. Olha que bacana, tá vendo? Então, assim, a gente... Porque você, quando você está nesse processo, porque é como eu tô te falando, hoje... eu tenho uma maturidade, eu não sou a Tatiana de 17 anos atrás. Claro. E isso que é o grande legal, né? E isso quando a gente fala que eu não sou como pessoa e como profissional. Por quê? Porque hoje eu sei mais do que eu sabia 17 anos atrás, porque a gente tem que ter esse compromisso também de estar buscando conhecimento, de estar... Né, sempre melhorando. Constante, né? Que não tem fim. E daqui a 5 anos você vai estar maior, você vai estar melhor, você vai estar, né, mais intenso naquilo que você está envolvido. E isso é muito legal que você está falando dessa jornada sua de crescimento, né? Essa coisa exponencial, porque isso também é refletido na jornada do seu cliente. Né? Eu acho que isso impacta diretamente. Eu sou muito orgulhosa, sabe, assim, do que eu construí até aqui e do caminho que eu escolhi para continuar construindo. Porque, assim, lá na Reabilitar, eu costumo dizer que, assim, chega quem tem que chegar, fica quem tem que ficar e vai quem tem que ir. Então, assim, pensando agora de uma forma mais comercial, né, a gente sabe que o meu mercado, vou falar do meu mercado em especial, né? Meu mercado é extremamente competitivo. É um mercado que, assim, que eu tenho é muito específico. Eu tenho muito, né? Específico. A pessoa, ela precisa consumir aquilo. Ela não tem alternativa. Quer dizer, ela tem alternativa de não querer consumir, mas é uma necessidade que não tem como, é específica. Na verdade, eu brinco dizendo assim, que a gente vende aquilo que ninguém quer comprar, porque ninguém quer usar aparelho auditivo, né? E na verdade, assim, e aí também tem aquela coisa assim, você vende aparelho? Sim, eu vendo aparelho auditivo e vendo um serviço agregado ao aparelho auditivo. Maravilhoso. E esse é o meu maior esforço e o meu maior foco dentro da construção da minha marca. É que as pessoas me olhem e me valorizem pelo serviço que eu presto.
Eu tenho um Ótimo. compromisso de oferecer produtos de qualidade, porque se eu não tiver bons produtos, se eu não tiver um bom produto, um bom aparelho, e se eu não tiver conhecimento para poder explorar tudo que aquela tecnologia oferece para o paciente, eu não vou conseguir atingir o objetivo que é garantir a reabilitação auditiva dele. Então, assim, Maravilhoso. Nisso aí você está gerando desejo de compra. é, Você está ali, né, focando no pilar de desejo da sua marca. Porque é, você também precisa vender o aparelho, precisa vender os seus serviços, precisa é, é, promover essa reabilitação do seu paciente, porque é o seu propósito. é. Né? Então, quer dizer, está tudo ali ligado. Exatamente. E aí, assim, então, e aí, dentro desse mercado que é extremamente competitivo, eu tô aí desde virada de 2015 e 2016, sobrevivendo, né? Sobrevivendo, sobrevivendo muito bem. E o meu maior orgulho é hoje, assim, a quantidade de pessoas que chegam pra gente, porque eu não boto anúncio, eu não faço assim. A minha divulgação é o boca a boca. A quantidade de Olha que pacientes legal. hoje que chegam para a gente por conta da boa experiência que um amigo teve, né, que um conhecido teve, que um parente teve, é grande. Né? Então, assim, isso me deixa muito feliz. Isso, assim, não me envaidece no sentido de tipo, caraca, eu sei tudo. Não, Não, eu deve só ter tô uma no caminho sensação certo. de missão cumprida, né? Eu só tô no caminho certo, né? Assim, eu só tô realmente fazendo as melhores escolhas, que é assim, pre- é, prestar um atendimento humanizado. E aí eu acho que Sim. isso foi muito legal no que aconteceu com o Durval, porque quando o Durval sentou naquela cadeira, eu não olhei para o Durval como tipo assim, eu vou vender um aparelho auditivo para esse cara. E Não. chegou lá com resistência, né? Não, eu não É. gosto, eu não me adapto, eu não sei. E aí, o grande legal é isso, é a gente respeitar a resistência do outro. E o meu papel é, dentro do respeito por essa resistência dele, dar para ele a informação com base no conhecimento que eu tenho, para convencê-lo, para ganhar a confiança dele e poder trabalhar para convencê-lo que aquilo vai ser bom para ele. E foi Olha, isso que a você gente está falando fez, né? de uma forma linda, o que as pessoas no mercado, por exemplo, quem está querendo construir uma marca e tal, me procura, ela não está preparada para escutar isso, que ela precisa conquistar a confiança do cliente dela. Ela tá preparada porque ela está acostumada a ouvir as pessoas falarem que ela precisa quebrar objeções. E quando a gente fala em humanizar a marca, é isso, né? É você encarar esse processo exatamente como isso. Você não quer convencer a pessoa a comprar, você quer mostrar para ela por que é melhor ela comprar com você. É, Né? é isso aí. Isso aí fica dentro da originalidade da marca, do seu atendimento, do É, seu posicionamento. e assim, e eu tenho uma postura na vida, e aí vamos falar um pouquinho sobre coerência, né? Que é aquilo que eu venho falando. Eu acho que a gente tem que ter coerência. Não adianta eu falar uma coisa, eu assim, eu sei todas as técnicas de marketing, mas eu não ter uma coerência para poder, tipo assim, daquilo que eu pratico, daquilo que eu vivo na minha vida, né? Então, assim, minha postura na vida é uma postura de uma pessoa grata. Eu sou muito grata. Então, cada pessoa que chega ali, por exemplo, quando, né, Durval sentou ali, eu recebo aquilo com muita gratidão, porque, assim, ele me escolheu, ele poderia ter escolhido um monte de Eu empresa. funciono do mesmo jeito. Eu tô me vendo, você está falando, eu poderia só mudar as palavras para construção de marca, porque é assim que eu me sinto também. E assim, e aí quando você vai, né, nessa linha, tipo assim, poxa, ele escolheu a reabilitar. Então eu tenho que entregar o melhor. Eu tenho uma preocupação tão grande com o meu espaço, assim. Eu acho que quem chega ali merece tomar um café gostoso, ter uma balinha, ter um lugar bonito, ter uma pessoa
feliz para atendê-lo, uma pessoa grata para atendê-lo, sabe? Eu acho que ninguém sai de casa para poder, e todo mundo sabe que aparelho auditivo é uma coisa cara, né? Ninguém sai de casa para poder comprar aparelho auditivo, meu Deus do céu, e merece chegar lá e eu descontar. Eu tô passando uma semana dificílima, porque o nosso queridinho Basílio, infelizmente, sofreu um acidente. E, tipo assim, nem por isso eu tô deixando de fazer o meu melhor nos atendimentos, porque ninguém tem nada a ver com isso, né? Então, a gente tem que entregar o nosso melhor sempre. E com gratidão, sabe? Então, assim... Isso aí que você está falando é o caminho, né, do encantamento de clientes, é o caminho natural para você construir uma comunidade em torno da sua marca. Para você construir ali um alinhamento de valores, de expectativas, a pessoa vai te indicar o que você disse, que você tem muita indicação do boca a boca. Né? Você constrói ali um carinho, você atrai defensores da sua marca, pessoas que vão amplificar a sua voz, pessoas que vão te defender. Se alguém fala assim, nossa, toda clínica que eu já fui de aparelho auditivo, parece que não sei que, não, mas já que você não foi na reabilitar. Entendeu? E aí, defensores. É isso aí. E assim, e amigos, assim, acabam virando amigos. Então, assim, aquela oportunidade, quando um cliente, que para mim eu não olho como cliente, eu olho primeiro como um ser humano que senta ali, que tem um problema, né? Que tem uma questão que é muito importante, porque qualquer tipo de privação sensorial, ela limita a pessoa. E assim, eu pego pessoas que às vezes estão num processo depressivo por conta da perda auditiva. Eu pego idosos ali que, tipo assim, que estão num processo de perda, porque vai perdendo a autonomia, às vezes a cabeça tá ótima, mas o corpo já não acompanha. Então você tem que ter esse cuidado, sabe, assim, para ter essa empatia de saber... Exatamente. Você não pode olhar para aquela pessoa também somente com um número. Até porque, o que eu penso? Eu penso que, tipo, até eu chegar na venda do aparelho, e vocês viram isso, né? Quando eu chego já para falar do preço, do tipo assim, a venda já aconteceu lá no nosso primeiro encontro, quando o paciente chegou né? E uma coisa muito legal também falar, que assim, dentro do meu negócio, eu tenho que ter uma responsabilidade com todas as pontas envolvidas, né? Então, assim, eu tenho que ter uma responsabilidade com quem me indicou aquela pessoa para chegar lá, porque normalmente as pessoas lá só chegam indicadas. Então, assim, se aquela pessoa chegou indicada ali, eu tenho que fazer o meu melhor para justificar para aquela pessoa que acreditou naquela indicação, porque aquela pessoa me indicou, né? Então, assim, então, isso, na verdade, é aquela coisa do tipo assim, do estabelecer. Eu vou falar muito sobre respeito e confiança, porque isso para mim é muito importante, sabe? E eu recebo tudo com muita responsabilidade. Tanto que quem fez a pessoa chegar, que me indicou, como a pessoa que me escolheu para estar ali. E, como eu falei, dentro do respeito, por exemplo, tem paciente que às vezes você vai fazer o trabalho e vai chegar não é o momento dele, e você também tem que respeitar. E às vezes não é aquele momento, mas ele vem depois. Exatamente. E aí ele vem depois e a gente, entendeu? Então, Exatamente. assim, e é muito legal uma coisa também, Tati, o quanto que quando a gente está bem conectado, assim, com essa... Porque essa coisa que você fala sobre o foda, né, que é o encantar... Desejável e autêntico. Isso, então. Isso é bem legal porque, assim, porque ele te leva para esse lugar, que é o lugar desse diferencial. Porque não adianta você ter... Aí eu vou falar a minha frase preferida de Carl Jung, que é, né, conheça todas as teorias, né, domine todas as técnicas, mas na hora de tocar uma alma humana, seja apenas outra, né, uma outra alma humana. Né? Se eu troquei, me desculpem, mas é isso aí. A essência é essa, tipo assim, a gente tem que ter o conhecimento, você tem que ter. A gente não está nem falando aqui muito de termos técnicos, porque eu acho que não cabe. Mas assim...
verdade, isso tudo cabe em qualquer nicho, em qualquer marca que queira ser uma marca foda, que queira se tornar uma marca foda. Tudo isso que você falou do cafezinho, né, do clima, de como o seu funcionário vai atender, de como os seus colaboradores vão transmitir a mesma essência que você, né, a mesma vibração que você, a mesma energia. Isso tudo a gente está falando de ponto de contato. Tudo isso é ponto de contato, né? O e-mail que você vai mandar, o telefonema que você dá, a mensagem que você responde, a forma como você fala, né? Isso tudo impacta em tudo. As coisas, então, por isso eu gosto de fazer a metáfora do banquinho, tal, de 4 pés, que são os 4, vamos pensar, o forte, original, desejável e autêntico. Se você tem um banquinho de 4 pés e você tira um pé, ele vai se desestabilizar. Ele não vai se manter em pé, não vai se sustentar. Então, uma marca foda é uma marca que tem, acima de tudo, consciência de que tem que ter essa estrutura. Você hoje está num cenário onde você consegue, né, prover um café, consegue ter um lugar, um espaço físico, o seu negócio permite isso, que você tenha funcionários e tudo mais, tudo mais. Mas se você fosse em outra área de atuação e você trabalhasse home office, seu contato fosse somente virtual, você também tem como transparecer tudo isso, oferecer essa qualidade, esse diferencial no encantamento do seu cliente, outros pontos de contato, né? Você só consegue descobrir a melhor forma de você performar isso quando você tem consciência da estrutura da sua marca. E quando você tem, assim, um propósito, né? Totalmente. Assim, qual é o seu propósito? Assim, eu acho que agora a gente chegou bem assim sabe, naquele ponto central da... Qual é o seu propósito quando você resolve abrir uma empresa? É só a lucratividade, né? É só o... Porque assim, eu acho que na vida não pode ser só isso. É também isso, né? E principalmente quando a gente trabalha com pessoas, né? Eu acho que quando você trabalha, e dentro do meu negócio, assim, eu trabalho não só com o paciente, mas com a família do paciente. Exatamente. Eu tipo, fui impactada exatamente nesse lugar aí que eu me encontrei, né? Família de um paciente que foi impactada diretamente pelo seu atendimento. Ó, entrou aqui uma pessoinha muito especial, nosso paciente, o Moisés. Moisés, meu orgulho. Esse menino... Os seus clientes se transformam em fãs. Olha lá, o Bruno, a melhor fonoaudióloga. Isso que é legal. Hoje nos stories eu falei sobre sucesso. E sucesso, para mim, é isso também. Né? É quando você tem ali seus fãs, que por consequência vão continuar sendo seus consumidores, sabe? Mas são as pessoas que estão ali te colocando, te validando, né? Validando o que você faz, validando a sua essência, validando o seu propósito. Então, assim, parabéns por você ser tudo isso que seus fãs estão falando. E é muito assim, é um carinho que eu recebo, porque assim, não é só os amores, a gente, como eu falei, a gente também tem as dores, né? Assim, manter uma empresa, né, no nosso país, né, funcionando, saudável, né? Preocupada, porque eu continuo dizendo assim, eu não faço, eu sou aqui a maestro sei lá, ali daquela orquestra, mas assim, eu não sou sozinha, eu tenho a Leila comigo, eu tenho o Basílio comigo, eu tenho a Simone, que eu já falei, eu tenho a Juliana, eu tenho o Rafael, que é meu filho, mas que também me ajuda lá, fica nos bastidores, mas que é importantíssimo, né? Eu tenho as pessoas que passaram pela empresa ao longo desses anos todos, você então tem me ajudaram a construir. Você tem a sua história como marca pessoal, aí você emenda na história da Reabilitar, que começa a contar uma nova história, mas baseado nos mesmos valores que te levaram. Eu acho que dentro do que você, né, do teu foda aí, com aquilo que fez a gente dar esse match aí tão legal,
eu acho que é, assim, aquilo que eu também prezo muito lá na construção da Reabilitar, né? E na sustentabilidade, digamos assim, da Reabilitar, que é essa coisa de, tipo assim, de ser um CNPJ, mas ter um coração, sabe? É, não ser só aquele CNPJ que olha para o outro como uma cifra, né? Que vai me Mas fazer. eu acho um grande equívoco, assim, de quem acha que consegue se separar do seu CNPJ, sabe? Por quê? Porque mesmo quando você mora em construção de marca e você quer montar por exemplo, eu já trabalhei para grandes marcas, eu trabalhei no projeto de implantação de um hospital recentemente, a construção da marca desse hospital, e aí você está ali, você precisa ter uma brand persona, você precisa ter uma personificação da marca. E essa personificação, justamente, personificação, ela vai ter coração, ela vai ter valores inegociáveis, ela vai ter coisas que ela não vai abrir mão e de que vão estabelecer as relações dela com os seus clientes, com os seus parceiros, sabe? Com o seu público. Então, quer dizer, o que você falou é muito real, é muito necessário para uma marca sobreviver. Só que, quando você tem isso de forma genuína, né? Como você tem isso como um valor inegociável seu, nossa, isso aí é sucesso. Ô, Tati, a sua imagem, ela tá. Eu não sei se é a sua internet. Eu acho que deve ser a sua internet. Tá muito legal. Bem, mas então te vendo, então tá bom, pode continuar. Rodrigo diz pra. A Bia é outra que, na construção da minha história, tem um. O Rodrigo tá aqui falando, a Bia tá mandando um beijo. Nossa, e assim, eu acho que não tem como eu não fazer uma live dessa e não me emocionar vendo essas pessoas aqui, ó, lá, outra paciente, nossa, ela ali, minha amiga. Então, assim, é porque é aquilo que eu falo, a gente. E sabe o que é legal também, dentro disso que a gente está falando aqui? Isso é uma coisa também que eu sempre, graças a Deus, tive muito. Por isso que eu falei que eu sou uma pessoa muito grata. É muito legal como que tem gente que torce pela Reabilitar. Como que tem gente que torce por mim. Como que tem gente que torce para aquilo, sabe? Assim, como que tem gente que se realiza com isso, que assim, sabe? Porque eu vou te falar, tem muita gente que torce contra, mas eu tenho mais gente torcendo a favor, sabe? Mais gente vibrando. Mas isso daí, essas pessoas que torcem a favor, isso tudo, isso daí é a comunidade. Porque tem muita. Eu vou só esclarecer uma coisa que as pessoas pensam assim. Tem que construir uma comunidade. Hoje o meu post está até falando sobre isso. E é exatamente uma comunidade, não é você ter ali um lugar onde você vai se reunir e vão trocar experiências e tudo mais. Não é só isso, isso também é uma comunidade. Mas isso daí, de você defender, das pessoas te motivarem, das pessoas acreditarem e passarem adiante, isso também é comunidade de marca, né? É porque é o que a gente está falando, né? Assim, não tem como você... porque aí depende também, assim, de qual é o seu... Aquilo que você define. Qual é o posicionamento que você vai ter. Porque, assim, eu poderia também ter escolhido... eu quero ser aquela que tem 15 lojas e abro uma loja em cada esquina e vendo aparelho auditivo e vendo tanto. Poderia ser o meu posicionamento escolhido, mas não é isso, entendeu? Não é isso que eu quero. Tudo bem quem quer, ok. Todo mundo sendo feliz, ok. Mas assim, tanto que hoje, até com base em tudo isso que a gente está falando, e tudo isso aqui, que a força, a originalidade, essa coisa do desejo, da autenticidade, isso tudo que eu realmente, do que você fala, né? Do que você defende, que eu realmente acredito e uso para construir, para fortalecer, para manter a minha marca. Eu sei que, por exemplo, eu tenho que me limitar a algumas coisas, porque senão eu não vou conseguir ainda manter isso que eu quero, esse diferencial, né? Então, qual é o posicionamento? Isso é muito importante também quando você está escolhendo, eu vou construir uma marca, né? Eu sou uma marca, porque desde o início a gente está falando, né? Quando a Reabilitar apareceu, eu já era uma marca. Né? Então, assim, como que eu vim construindo? Como que eu tinha escolhido
me fazer uma marca? O que que eu decidi que era importante? Essa decisão aí foi o posicionamento que você se colocou. Porque o que você vai falar agora, eu tenho certeza que vai se encaixar nisso, que é o seguinte: quando você se posiciona, você está mostrando como é para as pessoas te enxergarem. Isso Se aí. você não faz isso, as pessoas vão te rotular e te encaixar em outro ponto qualquer que elas queiram. Então, quando você se posiciona, você está deixando claro ali o lugar que você vai ocupar no coração e na mente do seu cliente. O Isso meu aí. áudio melhorou, é que eu estou recebendo aqui uma mensagem da minha assessora Carol, que meu áudio está ruim. Tá. Você está me ouvindo bem? O áudio e a imagem tá ruim. Eu acho que é alguma coisa com a sua internet, Tati. Aqui tá ok no modem. Bom, vamos lá, vamos continuar. Se dá para você falar, vamos continuar, vamos embora. Falar é comigo mesmo. Então, Então, assim, dentro disso que a gente está falando, é muito importante, porque às vezes também tem isso, as pessoas vão ficando um pouco perdidas, você precisa ter essa clareza, né? Essa clareza do que você... é o ponto inicial. E a clareza é porque a gente já vem falando de uma marca pessoal que já era forte e entrou e fez essa transição. Mas a clareza começa no autoconhecimento também. Olha o Lázaro aí, ó. Gente, só gente que faz parte da minha história. Olha, obrigada. Você precisa se conhecer para poder ter clareza de onde você vai se posicionar, aonde que você consegue se estabelecer. Né? Porque não adianta, por exemplo, você saiu do marketing, foi para a fonoaudiologia, você foi se qualificar para isso, para se posicionar como fonoaudióloga da Reabilitar, que é a clínica que trata as pessoas da forma melhor possível. Né? É legal você falar isso, porque assim, como eu disse, eu comecei, na verdade, a minha independência, né? Esse CNPJ, ele começou numa parceria, né? E é muito engraçado porque, assim, naquela época, o fato de não ser ainda fonoaudióloga me dava muita insegurança, porque eu pensava... Porque, assim, tamanha a responsabilidade e a seriedade que eu tenho, assim, o valor que eu tenho, assim, a responsabilidade que eu tenho com isso, assim, com esse trabalho, com o que eu faço com as pessoas. Então é como se eu me sentisse assim, tipo, incompleta, sabe? Assim, tá faltando alguma coisa. E eu sou muito assim, na minha vida, eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. Então eu tenho que estar preparada. Então, se eu não tô preparada, eu tenho que me preparar, né? E aí, o que acontece? Quando aí a parceria, né, a sociedade acabou, que eu fiquei sozinha, eu já tinha todo a expertise do negócio, todo o know-how, toda a coisa, porque o fato de ter passado, né, por várias funções ao longo lá dos anos, até gerências, me deu realmente uma vantagem, digamos assim. Até a parte técnica, eu sabia muita coisa, mas eu não podia colocar a mão na massa. Eu tinha o conhecimento, mas eu não podia botar a mão na massa porque eu não era fonoaudióloga, né? Sim. E aí, eu falei, cara, agora eu fiquei sozinha. Agora eu tenho que dar conta. Agora eu preciso completar isso que não está ainda completo. Procurar alguma coisa para preencher aquela lacuna que você, inconsciente, sabia que você tinha habilidade. Exatamente. E aí, assim, por que eu fiz isso? Eu fiz porque é o seguinte, porque é uma coisa muito séria. Se eu vou atender pessoas... E aí, voltando àquilo que a gente falou sobre o fato de eu ser marca antes de eu ter da marca Reabilitar, né? Antes de ter o CNPJ. E por isso dessa mistura tanto de CPF com CNPJ, com coração, com tudo, mas que tá dando certo. Porque quando as pessoas, e até hoje isso acontece muito, as pessoas chegam muito lá procurando a Tatiana Nigro, né? E aí as pessoas iam muito com uma expectativa de que seriam atendidas por mim. Mas eu não podia fazer aquilo sozinha, né? Então eu sempre fazia eu fazia o atendimento, mas com a parte técnica sendo feito por um profissional fonoaudiólogo, né? E isso me inquietava, aquilo, tipo assim, gente, mas se eu tenho isso aqui, eu tenho que buscar. Aí, minha filha, eu fui já, depois dos 40, encarar 4 anos e meio de faculdade de fonoaudiologia, porque
como a gente falou, porque aquelas pessoas que mandam um paciente para mim, aquelas pessoas que me indicam, aquelas pessoas que me procuram, que chegam com aquela confiança na Tatiana Nigro, porque as pessoas falam, não, olha, ela vai te ajudar, não, ela vai resolver para você. Isso para mim tem muito valor. E eu falei, cara, então eu preciso ser completa. Eu não estava sendo completa. E aí, minha filha, fomos lá, fizemos e estamos aí. Agora eu sou completa. Ai, que demais. E agora, sabendo agora em detalhes mais assim dessa sua trajetória, eu te admiro ainda mais. Porque é muito sobre isso tudo que eu falo, sabe? Quando alguém me procura, Tati, eu quero construir a minha marca, geralmente as pessoas chegam com um olhar equivocado de que a marca é só um logotipo. E não é. A marca é toda a história que você tem ali e que vai despertar o interesse de outras pessoas em se conectar com você e consumir, que acaba que o objetivo final, que é o consumo, acaba sendo secundário no processo. Isso parece uma coisa meio louca, né? Mas tem a ver com as relações, né? Você se conecta pela emoção, você se conecta pela identificação, pela transformação que aquilo pode te dar e tal. Então, quer dizer, é muito bacana você ver isso, porque a minha história também tem um pouco disso. Eu sempre fui designer, sempre amei, sempre fui a pessoa apaixonada, empolgada com o que eu estou fazendo. Sempre trabalhei dentro de empresas grandes. Eu trabalhei no Instituto Ronald McDonald, nos maiores jornais aqui do Rio, no Globo, no Extra, no Dia. E sempre gostei muito do que eu fazia e sempre trabalhei também em paralelo a agências, para L'Oréal, para tudo mais. E é muito complicado você trabalhar para a identidade das empresas, porque você tem que ter esse compromisso de respeitar, né, os valores que você vai passar ali naquela peça gráfica e tudo mais. E, ao mesmo tempo, quando eu fazia algum trabalho para alguém, para alguma empresa, na construção da marca, eu notava que aquela entrega ali no final de um pacote, né, de um logo com uma história e tudo para ela aplicar, faltava alguma coisa. Faltava para eu fazer a pessoa participar do projeto que eu desenvolvi, que é analisar o mercado, que é entender a concorrência, que é entender o propósito da marca, que é o posicionamento, né? Então, quer dizer, eu consegui trazer isso tudo, empacotar isso tudo e me colocar agora numa nova jornada, assim, de uns anos para cá, que foi mostrar o método Marca Foda, entendeu? É como você, a gente acredita, a gente ama aquilo que a gente faz. Você está falando uma coisa que está me levando para um lugar que, assim, é muito engraçado, porque quando eu trabalhava nas multinacionais, o meu comportamento de abusada, Marcela Vidal está aqui, Marcela é super importante também na minha história. Sou tão grata, assim, tanta coisa, porque eu aprendo tanto com ela, né? Que eu adoro quando ela ensina as coisas. E assim, quando eu era abusada, né, Marcela? Então, era como se fosse a dona da empresa. Então, eu queria que as coisas, assim, que o posicionamento fosse o meu. Que a gente brigava, né, Marcela? Mas hoje a gente se ama, olha que legal. A gente aprendeu a se respeitar, ó. Então, assim, e é o que eu falei, né? Eu não sou mais a Tatiana de 17 anos atrás. A gente vai mudando e isso é muito legal, né? Eu não sou nem a Tatiana de ontem, hoje eu já sou outra. E aí eu tinha essa coisa, tipo assim, de querer fazer, isso que a gente está falando, dessa coisa do que a gente acredita, para a gente poder construir a marca, para a gente poder definir o nosso posicionamento, para a gente poder conquistar o outro, ganhar a confiança do outro, estabelecer uma relação, porque é isso que eu acho muito importante, a relação que a gente estabelece com o outro, né? E aí, assim, eu vou falar também de um gerente que eu tive, né? Um chefe que eu tive, que ele virou para mim e falou assim: você tem que ter a sua empresa. Você nasceu para ter a sua empresa, mas é engraçado que eu não conseguia ver isso. Eu não fui para esse movimento de ter um CNPJ, de ter uma empresa, de ambição ou de vaidade, que as pessoas às vezes querem ser, porque eu quero ser empresário, que eu não sei o quê. Não, eu vim por esse caminho muito mais por conta dessa chama, desse fogo que arde aqui
dentro, de acreditar que a gente pode ser comercial e ético, sabe? De acreditar que a gente pode ganhar dinheiro, sim, mas assim, mas sem passar por cima de ninguém, respeitando e entregando para o outro melhor, sendo humilde de falar para o outro assim, olha, eu não sei isso, mas eu vou buscar o que você precisa, entendeu? Então, é isso que consta. Eu acho que a gente não pode deixar de pensar que esses são valores importantes negociáveis, que a gente chama de valores inegociáveis. Exatamente. Quando a gente constrói uma marca. Isso que você disse é muito importante. Mas e isso é uma coisa que todos nós podemos fazer dessa forma, né? Mas às vezes falta disposição, porque eu digo que para ter uma marca sólida é preciso ter disposição de você se conhecer, de você olhar para dentro de você para saber reconhecer os seus limites, reconhecer as suas fraquezas, reconhecer as lacunas que você tem em habilidades, né? Para poder você saber como é que a sua marca vai precisar, o que a marca vai demandar de você, o seu negócio. Aqui a Maria está falando, só prova dessa humanidade, sabe? Uma profissional e um ser humano incrível. Isso é muito lindo, isso é muito legal, sabe? Eu me sinto, assim, você deve estar se sentindo agora muito especial. Sabe por quê? Porque isso é especial. Né? Quando você olha a transformação que acontece com o que impacta na outra pessoa, nossa, isso é o resultado do nosso trabalho, né? Isso aqui é na fonoaudiologia, eu como designer, eu como mentora da marca Fora, eu vejo, assim, eu até conto que eu chamei todos os meus mentorados individuais para participarem dessas lives, e todos aceitaram. E todos sabem. Então, quer dizer, isso para mim aí é uma validação e tanto, né? Então, quer dizer, é muito legal quando você tem isso natural. Porque a estratégia é a sua essência. Né? A estratégia, o seu posicionamento vem tudo ali latente dentro do que você é naturalmente. E aí, Tati, eu vou para um outro lado também, que eu acho que a gente tem que ter essa consciência. A gente tem que encontrar naquilo que a gente vai fazer um propósito e olhar aquilo como uma missão. Sabe? Assim, tipo assim, não importa se você vai ser o cara que, sei lá, que fica... Vamos pensar assim, você vai ser o economista, né? Então você tem que olhar ali para o que você faz, para aqueles cálculos que você faz, sei lá, para aqueles planejamentos financeiros que você faz. Aquilo ali tem um propósito para mim. Aquilo ali isso aqui tem alguma missão para mim, como a gente não pode fazer por fazer nada. Nada. Quando a gente constrói uma marca, tem no final, né, para você saber se aquela marca está sendo sustentada sobre os 4 pilares, você tem um círculo, uma mandala da marca, que você tem ali, que você começa no propósito, você passa para a sua personalidade, para os valores, para a missão, para a visão, que é aquilo que você consolida como sendo o que você vê e ninguém mais enxerga, e o seu manifesto, que é o comprometimento que você vai ter com o seu negócio. E é isso, é impossível você não ter a missão atrelada ao propósito, porque senão você simplesmente está sem fazer nada. E é isso que faz, assim, tudo fluir, às vezes com não é fácil, mas ao mesmo tempo é fácil. Não é fácil, mas é fácil, sabe? Você gostou do resultado de ser uma marca foda? Sim, e aí eu ganho de presente um Durval e uma Tati. Que chega, e assim, foi tão bonito, né, assim, a história de vocês, e assim, e aí eu tenho outras histórias também, mas o legal é que, assim, a sua proatividade, a sua empolgação, essa coisa intensa que você tem, né, e que é tipo assim, que é totalmente diferente do Durval, que o Durval é tudo contido, que tá morrendo de vergonha. Aí foi assim, aí me chega Durval depois, e isso é muito legal, porque assim, isso é muito legal, quando o paciente, eu sou uma abençoada por também receber vocês todos, assim. Não é à toa, é o seu posicionamento que conquistou a gente poderia ter ido em outro profissional, mas exatamente esse alinhamento de valores é que conecta, isso que também faz você falar com as pessoas certas, estar no lugar certo. É isso aí.
E assim, aí foi Durval numa consulta, depois quando ele falou assim, porque eu vou trazer minha mãe e vai vir a minha esposa também. Eu falei, traga, porque eu adoro quando os familiares se envolvem, porque eles entendem o processo, eles participam do processo. Esposa! Não, aí foi a mãe dele, né? E aí, assim, dentro da história do Durval, que é uma história muito, muito bonita, assim, né? De superação, porque, cara, ele passou tantos anos aí se esforçando para ouvir, né, Durval? Muito, né? Porque ele tem um grau de deficiência alto. E detalhe, vamos abrir um parênteses aqui, muito importante, tá? Povo aí do meu mercado. Ele tentou usar aparelho, ele tentou com marca boa, tentou com aparelho bom, tentou num lugar que não é ruim, não. Mas não deu certo, né? Então, assim, o que será que dentro disso tudo que a gente está falando, o que será que faltou, né? Será que foi só a tecnologia? Será que, de repente, faltou esse acolhimento que fez com que ele relaxasse, falasse assim, opa, eu não quero isso, mas espera aí, mas ela tá falando aqui, essa menina aí, essa moça aí, essa coroa aí, ela tá falando aqui, deixa eu ver se ela... parece que é confiável. Então, peraí, deixa eu dar um voto de confiança, porque eu acho que é isso, é você conquistar um voto de confiança e valorizar e fazer valer a pena, né? É isso, é maravilhoso. E foi muito engraçado mesmo, porque na hora que eu entrei na Reabilitar, eu falei, nossa, que lindo, olha... Tem um logotipo, que tem conceito por trás. Nossa, as cores, né? Os móveis, o mobiliário, o ambiente, a luz. Sabe? Ele começou... Eu falei assim, vou fotografar, vou fazer um story. Aí, não faz isso, pergunta primeiro, que o Durval é todo contido, né? Todo, assim, incompetitivo. Durval... Tá bom, Durval. Aí quando chegou lá na consulta, a gente ficou conversando um tempão, vendo. Aí eu fazendo várias perguntas, né? Porque eu tinha pedido para o Durval uma autorização para eu perguntar, porque senão ele ia me matar. Aí no final eu falei assim, olha só, eu não aguento, mas você aceita conversar um pouco comigo sobre como que você aprendeu a vender o seu produto? Porque isso é maravilhoso, você da área da saúde, tendo assim tão emocionalmente algo tão específico, sabe? Isso foi muito forte, foi muito legal. E assim, o Durval está falando aqui que ter escutado sobre a resistência e pensado em etapas, né? Só de usar os aparelhos que não fazem barulho me deixa... Então, porque a gente tem... Eu acho que é isso mesmo, de tudo que a gente está falando também, a gente tem que pensar que quando a gente trabalha para você construir uma marca, né? Você está construindo para alguém. Mas você tem, assim, digamos, uma mensagem principal. E aí eu vou falar para o meu negócio. Eu tenho uma mensagem principal, um posicionamento que eu escolho, mas cada um que chega ali é um. Cada um que chega ali é um. Cada audiograma que eu pego, e aí é aquilo que eu falo, às vezes eu poderia até ser igual, idêntico, fazer os mesmos ajustes, colocar o mesmo aparelho, mas cada um vai sentir de uma maneira o som. Porque a gente, né? Por isso que a gente tem cada um a sua digital. Então, assim, ter esse olhar. Eu tenho uma marca, eu entrego essa marca, mas existe essa coisa individual. E quando eu tô ali, eu e uma outra pessoa, eu preciso ter esse olhar para entender, para conhecer, para me conectar àquela pessoa. Porque quando você se conecta ao outro, você então consegue traçar ali o que é melhor para oferecer, o que é melhor para fazer. Então, você e o paciente. E eu posso repetir as suas palavras para falar sobre construção de marca. Por exemplo, eu tenho vários mentorados individuais, vou ter uma turma em grupo e tal. O que acontece? O processo, a técnica, tá? Pode acontecer da mesma forma, mas a história de cada um é única. E essa história única, esse DNA, essa impressão digital, é que vai fazer essa construção. Por isso é que ninguém vai entender melhor da sua marca que você. Por isso é que é tão importante você ter domínio da estrutura e da construção da sua marca. Porque é assim que você vai ter segurança, é assim que você vai garantir os seus resultados, é assim que você vai garantir os seus objetivos.
Então, quer dizer, isso é muito delicado. Assim como você se relacionar com a pessoa que te procura, seu paciente, seu cliente, é exatamente essa mesma coisa, essa mesma jornada. Né? Só que você tem essa clareza e fica muito óbvio, muito nítido em tudo que a gente já falou até agora. Mas, assim, tem muita gente, infelizmente, que não tem. Aí se acha invisível, aí acha que é uma concorrência desleal, aí acha que não pode cobrar mais caro porque não tem autoridade para isso. Então, quer dizer, isso tudo acontece por falta de conhecimento mesmo, de que pode ter ali uma estrutura de uma marca que seja forte, original, desejável e autêntica, que vai propiciar tudo isso. Ô, Tati, uma outra coisa só para a gente, que eu acho que a gente já está chegando no fim, mas que é uma coisa que eu acho que a gente não pode esquecer jamais de pontuar, porque assim, como pessoa e dentro daquilo dos valores, digamos, da minha marca, pessoal e a do meu CNPJ, eu também trago muito para a vida. Eu respeito muito a minha concorrência. Muito, muito. Eu jamais vou ser aquela que você vai me ver falando mal de um profissional ou falando mal de um produto, seja ele qual for, né? Cada um faz, né, assim, entrega, né? Eu posso falar de mim. Eu tenho certeza, assim, eu vou defender que eu sou a melhor no sentido porque eu sei o compromisso que eu tenho, eu sei aquilo que eu busco, eu sei de toda a minha competência, eu tenho uma trajetória, eu tenho um legado, digamos assim, como eu te falei, quando eu cheguei. Então, assim, eu tenho o meu diferencial. Eu tenho os meus valores pessoais que são pilares importantíssimos para... Né? Então, assim, mas eu vou te falar. Por que eu tô falando isso? Porque até na hora que você, tipo assim, às vezes você entregou o seu melhor, você fez o seu melhor, mas a pessoa chegou lá no momento e falou assim, não, eu não... Ou aquela pessoa fala assim, tipo, tá naquela concorrência de preço fazendo leilão, eu não entro nisso. Eu não entro nisso porque... Pode acontecer, por mais que a gente esteja fazendo o nosso melhor, pode acontecer sim de não ter esse match, essa conclusão final feliz. Isso tudo faz parte. Faz parte. E só se você tiver domínio da sua marca, que você vai conseguir identificar ali. O problema não foi comigo, o problema foi a demanda, o desejo que a pessoa tinha ali de um leilão. Tem que ter esse encontro. E tem que ter esse encontro do tipo assim, daquilo que eu tenho para oferecer com o que o outro está buscando. Tem que ter esse encontro. Se não tiver esse encontro, é porque também não tem, né? Assim, faz parte, né? A gente tem que ter essa consciência de que faz parte, não tem jeito. Olha só, já está chegando aqui nosso horário. Deixa eu te falar. Eu estou vendo aí umas mensagens dizendo que a internet prejudicou a imagem, um pouco da minha voz e tal. Mas assim, eu vou deixar salvo no feed. E se por acaso não ficou bom por algum motivo, aí eu vou te convidar de novo pra gente conversar. Porque, assim, eu tenho certeza, você tem muito mais para contar e muito mais para inspirar as pessoas que estão aí sem saber, né, se são capazes de construir uma marca foda. E aí, eu como especialista posso dizer, sim, você é capaz de construir uma marca foda. Para isso existe um método que te permite fazer essa construção, né? Para quem não consegue desenvolver essas habilidades sozinho e tal. E aí, Tati, nossa, eu estou muito feliz de ter conversado com você. Estou muito feliz. Quero convidar as pessoas para a minha Masterclass na quarta-feira que vem, às 8 horas, da invisibilidade ao reconhecimento, onde a gente vai falar sobre isso e eu vou dar um plano de ação imediata para as pessoas já aplicarem nas suas marcas, independente do nicho, independente do tamanho. E que eu desejo que o meu objetivo com Marca Foda é fazer com que as pessoas se sintam assim como você está se sentindo, assim como o Celso, que foi minha primeira live, depois a Marisa, depois a Sergilene. São pessoas que eu mentorei na construção da marca delas e se sentem também, né? Quando você se torna o maior influenciador da sua marca, quando você mostra para as pessoas o porquê delas se apaixonarem pela sua marca, isso significa que você está ali muito bem estruturado
estruturado em cima dos 4 pilares: força, originalidade, desejo e autenticidade. E aí eu quero deixar o espaço agora para você falar, chamar as pessoas, falar da Reabilitar, enfim. Então, gente, assim, primeiro de tudo, eu sou muito grata, muito, assim, por essa oportunidade. Eu fico muito feliz por, assim, por saber que a minha história inspira, né? Eu quero que todo mundo saiba que tudo é possível para todo mundo. Assim, todas as possibilidades, né? Elas estão aqui disponíveis para a gente, né? Então, assim, que a gente tem que... Agora, a gente, como eu te falei, a gente tem que acreditar nisso e a gente tem que fazer os movimentos na vida para poder chegar, né? Traçar, eu vou chegar aqui, eu quero construir isso, e vai fazendo seus movimentos e, assim, e busca o conhecimento, por exemplo, com essa mentoria que você está oferecendo, vai buscando, vai construindo e tenha a paciência de respeitar o tempo que às vezes precisa para você, porque ninguém vira assim um atleta de hoje para amanhã, né? A gente vai construindo isso, né? Então, assim, eu sou muito, 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 muito grata a você, ao Durval, a doutora Marina, que foi a que fez a nossa ponte, né? Assim, eu sou infinitamente grata. Sobre a Reabilitar, ela tá lá, minha filha, de portas abertas, coração aberto, sempre com acolhimento para todo mundo que quiser saber sobre aparelho auditivo. Porque às vezes as pessoas me procuram e falam assim, olha, você pode até não ficar aqui, mas eu vou te dar informações que vão ser úteis para você poder fazer a sua melhor escolha. Então, assim, a gente está lá, né? Souber de alguém que precisa de aparelho auditivo e que é um lugar que tem amor, competência, excelentes produtos, manda pra gente, que a gente agradece. Melhor atendimento. A Simone também é maravilhosa. Eu fiquei muito impactada no dia que eu conheci a Simone, da forma como ela estava explicando as coisas, e porque eu gesticulo muito. Só que eu gesticulo muito sem a intenção de gesticular. E ela não. Ela pontua a fala dela toda com gestos para que o interlocutor ali, que na maior parte das vezes vai ter um problema auditivo, consiga interpretar aquilo ali da forma mais assertiva possível. Isso eu achei tão sensível, isso eu acho que eu nem tinha comentado sobre isso com vocês. Mas assim, eu achei isso tão... Aí vai dizer assim, claro, né? Ela é fonoaudióloga, está numa clínica de reabilitação auditiva, vai falar desse jeito. Não, não é assim que funciona, né? Não é as pessoas... esse tipo de cuidado é que realmente faz a diferencial. Olha, eu também quero deixar lá um negócio. Você acredita que o Durval tem a cara de pau de dizer agora para mim que eu falo alto? Vamos fazer uma audiometria, porque isso é uma coisa também importante. As pessoas precisam ter essa consciência. Os órgãos sensoriais, eles envelhecem. A gente vai perdendo visão, vai perdendo audição. Então, é uma coisa que faz parte. Então, a gente se preocupa com tantas coisas e a audição, ela é um sentido tão lindo, tão importante, faz tanta diferença. E a gente realmente não dá muita atenção, porque é algo que não fica visível, né? Exatamente. Então, assim, vamos fazer uma audiometria, Tati. E agora ele fala que eu falo alto, ele manda eu abaixar o som da música, da televisão. Ele reclama agora de todos os barulhos. Aí fala engraçado, né? Normalmente a queixa das famílias com quem colocou o aparelho, a televisão passa, quem está usando o aparelho passa a querer baixar o volume da televisão, e quem ali na casa ainda não está com o aparelho e às vezes já tem perda, quer colocar nas alturas, e aí fica aquela confusão. Porque até esses conflitos a gente também tem que ter uma psicologia para poder administrar. Olha, mas assim, parabéns. E essa transformação que você entrega muito mais, né? Vale muito mais do que um aparelho auditivo, né? Isso não tem preço. E aí, eu acho que isso não tem preço, e quando você diz que, quando você faz uma venda, quando chega no final e você fala o preço daquilo, é porque você já construiu tanto valor nessa relação.
E aí, a pessoa consegue enxergar ali o que ela vai receber com aquela compra. exatamente, exatamente. É por aí, sabe? Assim, porque a gente realmente a gente compra aquilo que a gente percebe valor, né? Aquilo que a gente, Exatamente. né? Então, assim, tanto que até, né, assim, tem aquelas pessoas que às vezes tá ali, tá chorando. Porque, assim, essa parte, tanto que eu brinco com os pacientes, eu falo assim, ó, a parte comercial para mim é mais fácil. Porque isso aí a gente vai se entender. Porque se o cara que tem a perda auditiva, ele conseguiu sentir o benefício, sentir a qualidade que aquilo ali dá para ele vai pagar, entendeu? Ele vai investir. Agora, é sacanagem o cara pagar, comprar, investir e depois a gaveta usar, né, gente? Isso eu me recuso. Isso eu me recuso. É porque é uma joia, né? É. Por isso que é muito importante a gente também estar dentro aí, né, do meu negócio. A gente está conversando muito, alinhando muito as expectativas, fazendo a família e o paciente entender aquilo que ele pode esperar, aquilo que a gente pode entregar, sabe? Isso é muito importante. E aí eu até falo, né, assim, o grande diferencial, que, por exemplo, quem me procura que faz teste com aparelho auditivo, não estou fazendo aquele teste assim, estou experimentando um produto para. Tipo, eu estou experimentando o sapato. Não, não é isso. Você tem que entender o que você tem, né, ali de resíduo auditivo e tal, e como que aquilo ali, com aquela tecnologia, e como que cada tecnologia, enfim, tem que passar de uma forma didática, uma coisa que é técnica, que às vezes você assim, não consegue se aprofundar tanto, mas aí você vai ligando esses pontos assim, tipo, mostrando, dando a informação e fazendo ele sentir. Porque é o que eu falo, aparelho auditivo a pessoa tem que sentir, não tem jeito. Tem que usar, tem que experimentar. Para poder fazer ali com a nossa condução a escolha mais assertiva e que caiba dentro do orçamento, né? E nem sempre o mais caro vai ser melhor para aquele caso. Claro. Cada caso é um caso. Cada pessoa é uma pessoa, cada marca é uma marca. Exatamente. A gente é único, os indivíduos são diferentes, suas características são diferentes e uma marca se faz de pessoas também. É isso aí. Então, um beijo, muito obrigada. Beijo, meu amor. Obrigada a vocês. Deus nos abençoe. Que a gente tenha muito sucesso, muita prosperidade, muita saúde e que tudo de melhor chegue para nós e para o mundo, né? O mundo está precisando. Muito obrigada, tá? Tá bom? Beijo, gente. Todo mundo que participou, que entrou, que se declarou. Gratidão, gratidão, gratidão. Passaram pessoas aqui, são pessoas que são muito importantes e que eu sou muito grata mesmo. Gente de muito tempo. Todo mundo que tiver interesse em construir uma marca, de assistir a minha Masterclass na quarta-feira que vem, o link tá na bio, online gratuito. Vamos lá. Tá, gente. Um beijo. Beijo, tchau, gente. Tchau.